de dezembro de 2014. Valdívia treina normalmente mais uma vez e Vitor Luiz diz que a equipe ouviu o conselho de Marcos, que acredita que Furacão não vai amolecer o jogo. Santos enfrenta o Vitória na última rodada do Campeonato Brasileiro sem Robinho vetado pelo departamento médico. E possível ajuda financeira do Palmeiras poderia chegar em boa hora para os jogadores. Já em ritmo de férias, São Paulo treina com clima de brincadeiras e Allan Kardec faz balanço da temporada. Atlético Nacional e River Plate ficam no empate no jogo de ida da decisão da Copa Sul-Americana. No Mundial de Piscina Curta, Brasil é ouro nos 100 metros peito e no revezamento 4x50 medley, com direito à quebra de recorde mundial. E ainda, a Alemanha é mais um país a aprovar uso de tecnologia na linha do gol para ajudar a arbitragem. Olá, boa noite, quinta-feira! E o Gazeta Esportiva de hoje começa falando do Palmeiras, que fez mais um treino fechado para a imprensa. Apesar da atividade sem acesso para os jornalistas, o lateral Vitor Luiz, das categorias de base do clube, foi o escolhido para a entrevista coletiva. Ele falou sobre a pressão pelo resultado, falou sobre a chance aos garotos no momento difícil e um conselho de São Marcos que os jogadores dizem ter escutado. Veja na reportagem de Fernando Gavini. Marcos avisou pelas redes sociais. Jamais um clube da grandeza do Atlético Paranaense entregaria um jogo. O recado dado pelo ídolo chegou aos ouvidos dos jogadores na academia. O Marcão é um ídolo, tudo que ele falar a gente tem que acatar sim, porque ele entende do que está falando, ele entende de Palmeiras. Não sei se vai vir time reserva, time titular. Mas é a camisa do Atlético que está vindo, é uma camisa de tradição também e quem vier deles vai querer dar o melhor deles. Vitor Luiz será um dos 4 jogadores formados nas categorias de base que estarão em campo na partida decisiva de domingo. A oportunidade de chegar ao profissional tão sonhada por ele, João Pedro, Natan e Renato, talvez não tenha acontecido no momento ideal, mas não há o que reclamar. Eu creio que Deus deu essa batalha para a gente, que veio da base e tudo, sabendo que a gente pode suportar isso, senão não daria isso para a gente. Mas sem dúvida será melhor não deixar com que a primeira temporada deles no elenco profissional seja marcada com um rebaixamento. Esse, sem dúvidas nenhuma, é o jogo mais importante do ano para nós, que é o jogo da nossa sobrevivência agora e a nossa permanência na Série A do campeonato. O Palmeiras só depende de uma vitória para permanecer na primeira divisão. E é justamente isso que deixa a torcida preocupada. Nos últimos 5 jogos foram 5 derrotas, com apenas 1 gol marcado e 11 sofridos. Fica difícil até arranjar um argumento para dar esperança ao torcedor. Infelizmente não tivemos sorte em alguns momentos, mas agora com sorte ou sem sorte a gente tem que procurar o resultado positivo no domingo. O maior argumento talvez seja mesmo a volta de Valdívia. O chileno, que se recupera de uma lesão na coxa, voltou a treinar com bola na quarta-feira. E nesta quinta, mesmo com o treino fechado, a informação é a de que ele participou normalmente da atividade junto com os outros jogadores. Nós ali de trás que olha para frente, vê o Valdívia na nossa frente, que sabe que vai tocar a bola num cara, e ele é um cara que pode deixar a qualquer momento alguém na cara do gol, e isso é o grande diferencial dele, e ele é um jogador diferenciado mesmo, e se Deus quiser vamos poder contar com ele no domingo. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. É com muita tristeza que eu vejo mais um final de campeonato e essa conversa de que determinado time vai entregar porque o presidente não gosta do presidente, blá, blá, blá. Sabe, o pressuposto do esporte, do embate, é a vitória. Salvo uma questão de regulamento, um empate serve e tal, então você pode de repente até abrir mão do empate, mas nunca perder. Perder pelo prazer de perder ou para prejudicar outro. É antiético, é antidesportivo. E perder para ajudar o outro, sabe? E não se prejudicar. É antiético. É óbvio que é antiético. É imoral ou amoral? É imoral, amoral, enfim, é inaceitável. Essa é a realidade. O pressuposto do esporte, eu repito aqui, é a vitória. Sempre,
sabe? Não importa se é amistoso, se é campeonato, até para o ímpar você quer vencer. Qual o prazer, ímpar? Qual o prazer de você perder? Então, é com muita tristeza que isso aconteça no Brasil da maneira como que acontece. Aliás, parafraseando até o Caco Barcelos, né? O brasileiro ele tem uma tendência ao ilícito, sabe? Ao equivocado, ao que é antiético. É triste, triste. Aí foi adotada nas edições anteriores do campeonato. Então para resolver o problema vamos colocar os clássicos, os rivais se enfrentando, que aí você não corre o risco de alguém entregar para alguém. Só que aí os gênios da CBF resolveram mudar novamente e aí volta a celeuma, sabe? Algo que poderia ser evitado. Primeiro pela consciência de todo mundo, levando o esporte a sério, levando os interesses de todos a sério. Mas se não existe essa possibilidade, se o mundo está longe da perfeição, então que a gente possa fazer uma outra alternativa. Ter os clássicos novamente nas últimas rodadas, para não correr esse risco, Godoy, que a gente ouve de, vai entregar para prejudicar o outro. Aliás, antes de passar a palavra para você, uma boa notícia para o palmeirense é que o Valdívia ontem já foi anunciado que joga e hoje treinou normalmente. Então, com o Valdívia em campo, é um Palmeiras muito mais forte. É outro Palmeiras. Forte tecnicamente e forte psicologicamente. Agora sim, Godoy, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite para você que está de olho na Gazeta, que eu estou de olho em você. Eu senti uma certa dificuldade para entender o teu raciocínio. Teve. Você não acredita que exista entregação? Não, eu acho... Ou você está contrariado porque, mais uma vez, existirá entregação? É a segunda opção. Então... Isso, correto, porque eu acharia que é impossível que você seja um jornalista tão competente e ingênuo de acreditar que não exista esse tipo de coisas. E você disse, em termos de grandeza do Clube Atlético Paranaense, eu quero dizer para você que o Grêmio tinha que jogar contra o Flamengo. E se atrapalhasse o Flamengo, ele ajudaria o Internacional a ser campeão brasileiro. Você sabe o que aconteceu. Lembro bem. Né? Aí o Corinthians tinha que jogar contra o Flamengo, e você sabe o que aconteceu. Não estamos falando de clubes com uma grandeza enorme, né? Você acha que se o Coritiba estivesse correndo o risco de rebaixamento, o que o Atlético Paranaense faria contra o Palmeiras? Então não existe grandeza, existe rivalidade e interesses. Portanto, acreditar que não teremos mala branca, mala preta, até a CBF já carimbou que existe imoralidade no nosso futebol. Tanto ela carimbou que existe, que ela mudou na confecção da tabela, justamente colocando os clássicos que você citou, regionais, na última rodada. Portanto, nós estamos num país que ocupa uma posição de destaque na corrupção mundial. Você acha que é só o futebol puro, honesto, inocente nesse país? Dentro do campo, por muitos anos eu escutei afirmações do que já estava feito nos bastidores. Portanto, você, torcedor, vá ao estádio e torça para a sua equipe, independentemente do adversário estar facilitando ou não. O que importa para você, torcedor, é que a sua equipe escape do rebaixamento. Bom, esse escândalo da Petrobras é o maior escândalo do mundo democrático, gente. Então, corroborando isso tudo que o Godoy está falando. Bom, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net e que valerá para hoje e para amanhã. Então, o resultado final só amanhã. Celso Cardoso, o Palmeiras será rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, sim ou não? Não. Não? Não. Por mérito próprio? Ou porque o Vitória e o Bahia também vão perder? Não, não vai ser rebaixado. Você entende. Godoy. O Palmeiras não será rebaixado por méritos próprios. Ele vai fazer a parte dele, que é ganhar do Atlético Paranaense. Aí fica mais bonito, né, Godoy? Agora, se ele vai ganhar do Atlético Paranaense por facilidade ou não,
É problema do Atlético Paranaense, do Vitória e do Bahia. O Palmeiras vai fazer a parte dele. Qual é a parte dele? Vencer o Atlético Paranaense. E top os adversários. Ele tem que fazer a parte dele. Muito bem. Também acho que o Palmeiras não vai cair por méritos próprios. Acesse o site, vote, o resultado sai no final do programa desta sexta-feira. Celso, 2. Ganhei, ímpar. O nosso contato agora é com o CT Joaquim Grava. Onde está o repórter Adriano Dolfi acompanhando o treino do Corinthians, que segue se preparando para enfrentar o Criciúma sábado na Arena em Itaquera. Boa noite, Adriano. Boa noite para você, Michele, boa noite a todos. O treinamento, é bem verdade, ficou em segundo plano, porque antes do treinamento, a gente bateu um papo aqui com o André Sanches, ex-presidente do clube, deputado federal eleito, e também o Fábio Santos, lateral esquerdo. O Fábio Santos, aliás, falou sobre o atual momento do Corinthians, que vive essa indefinição em relação ao nome do novo treinador para a próxima temporada, e também sobre a possibilidade de enfrentar uma pré-Libertadores e talvez até o grupo da morte, com o atual campeão São Lourenço e ainda o São Paulo. Vamos acompanhar. Foi o que eu te falei, a questão não é nem de grupo da morte ou grupo mais fraco. A questão é da facilidade do ano que vem, para você ter uma boa preparação, querendo ou não, é mais uma viagem para a Colômbia, antecipação, um jogo de repente você poderia estar fazendo no Campeonato Paulista, vai fazer uma pré-Libertadores, tudo isso atrapalha na preparação. Mas caso venha acontecer também, não é nenhum empecilho, a gente já passou por isso uma vez, óbvio que não foi da maneira como nós gostaríamos. E o outro grupo também pode parecer um pouco mais fraco, mas são viagens mais longe, né? Mais complicadas, e o outro onde tem São Paulo e São Lourenço são viagens mais curtas também. Vamos esperar para ver, não vamos ficar sofrendo antes, não. Vamos esperar daqui 2 dias já tudo se resolve, se a gente faz uma programação legal. Você falou agora há pouco de mudança de técnico, né? Que vocês tiveram que se adaptar a um novo técnico, um novo trabalho, enfim. O quanto é ruim ter essa mudança novamente, provavelmente, pelo menos, no ano que vem? Quanto tempo demora para vocês se adaptarem de novo? Eu não sei se foi confirmado já se o Mano vai sair ou não também, não sei quem vai vir. O importante é a gente estar fazendo nosso trabalho, procurar ajudar o treinador que ficar ou chegar, para a gente se adaptar o mais rápido possível, até porque ano que vem tem uma Libertadores, coisa que não teve esse ano, né? E a gente sentiu muita falta, é um campeonato importante. E dar essa tranquilidade para o treinador que vier fazer um grande trabalho. Mas sem dúvida nenhuma, o grupo já se conhece mais, não vão chegar tantas peças novas como chegou esse ano, não vai ter uma mudança drástica de jogadores, né? Então acredito que nesse sentido tem tudo para ser um ano melhor. Tanto o André Sanches quanto o Fábio Santos apareceram por aqui para falar sobre uma campanha de doação de sangue voluntário que acontece no próximo dia 20 na Arena Corinthians. Mas o assunto com o André Sanches, claro, foi uma avaliação da atual gestão de Mário Gobi à frente do Corinthians. Para ele, o Corinthians perdeu espaço no cenário do futebol brasileiro, tanto no Brasil como na América do Sul. Vamos acompanhar. Toda a administração do clube é complicado, você erra e acerta. A atual que está acabando agora em fevereiro também acertou e errou. Mas o que todo mundo exige do Corinthians é título. E a atual gestão ganhou 4 títulos. Libertadores, Mundial, Paulista e Recopa. Então, no balanço foi muito boa. Agora, que tem erros? Tem erros. Eu também errei, o próximo vai errar. Agora, eu entendo que a gente tinha que estar um pouco mais presente, ocupando mais espaço no meio do futebol. Eu acho que esse foi um grande erro do Corinthians nos últimos anos, que perdeu um pouco de espaço, politicamente falando, no futebol brasileiro. Esse cenário de perda de espaço no futebol, Andrés, é um cenário que você acha que para reverter isso vai demandar um longo prazo, muito tempo para ser revertido? E que cenário é esse? É no futebol nacional ou no futebol sul-americano? Como é que você enxerga isso? Não, futebol nacional e futebol sul-americano. O Corinthians não tem cabimento ser 18, 19 vezes e ir para julgamento no STJD, pô. Acho que é a primeira vez da história, em 100 anos de futebol, que um clube vai 18, 19 vezes para o STJD. Como eu entendo também que o STJD está se metendo em muita coisa no futebol que não tem que se meter, pô.
O André Sanches deixou no ar também se aceitaria um possível cargo, caso fosse convidado como um cargo de diretor de futebol em uma próxima gestão de um futuro presidente do Corinthians. Ele deixou no ar essa questão e ele comentou o caso dos candidatos aí que estão temerosos em relação à situação financeira do clube, no caso de grandes contratações para a próxima temporada. Vamos ver o que falou André Sanches a esse respeito. O cara que for candidato ao Corinthians, ele tiver com medo de contratar ou de reforçar o time por falta disso ou daquilo, ele tem que saber fazer engenharia financeira. O Corinthians já passou por momentos muito mais difíceis do que hoje. O Corinthians já arrecada 7, 8 vezes mais do que arrecadava há 8 anos atrás. Então, o cara tem que se arriscar, tem que ser ousado. Para ser presidente do Corinthians não é só vir aqui, olha, nós temos que pôr o pé no chão, que bababá, tá todo mundo com o saco cheio. O presidente do Corinthians tem que vir aqui e ser ousado. O Corinthians tem que estar sempre em primeiro, tem que estar brigando por título, tem que estar se impondo. É isso que o presidente do Corinthians, o futuro presidente do Corinthians, tem que pensar. Se todos eles, como você falou, estão falando ao contrário, nós temos que achar outro candidato. O Roberto tinha dito que, por ele, você poderia ser até um dos diretores de futebol, enfim. Você estando em Brasília, se aceita isso, não aceita? Ficaria alguma coisa oficial, mas fazendo por telefone? Como que seria isso? Não. Futebol no dia a dia já é difícil. Por telefone, então, pelo amor de Deus, ainda mais grampeado aí, que pegam tudo, já pensou? É terrível. Agora, realmente o Roberto falou comigo isso, eu não tenho isso como meta, mas se o clube, que eu sempre disse, o clube precisar de mim, eu vou estar sempre à disposição. Mas aí tem que esperar em fevereiro para ver o que vai acontecer, mas não tenho isso como ideia, não. Que em 2011 o André Sanches bancou a permanência do técnico Tite após a eliminação na pré-Libertadores para o Tolima. Para André Sanches, nesse momento, com Mano Menezes levando a equipe a mais uma edição da Copa Libertadores em 2015, Mário Gobi deveria manter o treinador. Nos últimos meses só vi todo mundo criticando o Mano. Eu acho que é até uma campanha contra o Mano total. O Mano é um grande treinador, é uma excelente pessoa. Dizem aí que o empresário dele trouxe jogador, com o Mano aqui só veio 2 jogadores, ou um jogador do empresário dele, os outros já estavam no Corinthians, vieram com o Tite. Então é o que eu leio, algumas coisas que eu ouço. Para mim, se eu fosse presidente do Corinthians, eu teria renovado com ele há tempos atrás. Vocês sabem que eu não gosto de tirar treinador, eu acho que isso não leva nada, até porque eles são parelhos, ninguém é melhor que ninguém, por isso que estão tão valorizados. Mas o Mano não só fez um bom trabalho quando teve na primeira vez, como também fez um ano difícil, porque toda a mudança do que houve no time, ele chegou aqui com pessoas novas, que ele também não a conhecia, mas o trabalho dele para mim foi muito bom. Infelizmente não ganhamos título, eu teria ficado com ele já há 3 meses atrás. Hoje, depende do presidente atual, que até fevereiro ele é o presidente. O Corinthians tem 104 anos, sempre as eleições foram em fevereiro, nunca se ficou sem treinador ou com treinador por causa das eleições, então não é nem mico, nem menos mico. É a decisão de quem está mandando no clube fazer aquilo que ele achar melhor. Tá, e como vocês viram, uma entrevista bastante contundente de André Sanches, opiniões firmes aí, um contraponto da atual gestão. Ao que tudo indica, Mano Menezes deve deixar o clube. Nesta sexta-feira ele realiza o último treinamento à frente da equipe. No sábado, a última partida na fase de classificação do Campeonato Brasileiro contra o Criciúma na Arena Corinthians. O Corinthians precisa de uma vitória e, claro, ficar de olho na partida do Internacional. Uma vitória do Corinthians, quem sabe, um empate do Inter ou uma diferença de gols pode levar o Corinthians diretamente para a fase de grupos da Copa Libertadores em 2015. Falamos aqui do CT Joaquim Grava, voltamos aos estúdios Michele Janela. Muito obrigada, Adriano Dolfi. Bom trabalho para você aí, bom descanso também. Celso Cardoso, o André disse que teria mantido o Mano Menezes, que agora já é um desejo do Palmeiras, pelo que andam dizendo, que vai mandar embora o Dorival Júnior no fim do campeonato. As especulações começam, eu concordo com o Andrés. Aliás, disse isso aqui ontem no Gazeta Esportiva, foi muito claro. Apesar de muitos questionarem o trabalho do Mano Menezes, eu vou na contramão. Aliás, não só eu, o Flávio também concordou comigo. Você é mano do Mano. Eu vou na... Não, na verdade, eu procuro analisar com o máximo de serenidade. E seria uma contradição de minha parte defender a demissão do Mano Menezes. Eu acredito no trabalho a longo prazo. Não existe mágica no futebol. Os trabalhos de grande sucesso, eles são fruto, na imensa maioria das vezes, da longevidade.
do tempo, do entrosamento, sabe, da implantação de um esquema tático. Isso leva tempo, não são 6 meses, 7 meses. O Marcelo Oliveira deu sorte no ano passado. Foi competente, mas também deu sorte de levar o Cruzeiro em tão pouco tempo ao título. Ratificou isso agora com uma sequência de trabalho. O Tite quase foi demitido do Corinthians depois do Tolima. Se segurou depois de um 0-0 com o São Paulo. Foi mantido, foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores, foi campeão do mundo. O Wagner Mancini foi campeão da Copa do Brasil com o Paulista de Jundiaí, fruto de um trabalho de 3 anos. O próprio Mano foi campeão no Corinthians com uma sequência de trabalho. Então, nada mais lógico... Mano ou Tite? Mano. Mano também, claro. Mano tá, não, sim, ele mas só deixou o também. Corinthians para ir para a seleção brasileira. Então, mas porque houve tempo. Então, em nome desse tempo de trabalho, eu acho que o Mano deveria ficar. Esse é o meu pensamento. Eu vejo a demissão do Mano Menezes como mais um erro da atual gestão. Concorda, Godoy? Primeiro que não é demissão, né? Não é demissão. É não renovação. Não continuidade. Não renovar o contrato. Não renovar o contrato. Em outras palavras... Não é demissão. Como não? Não. Se houvesse interesse, renovava o contrato. Não, ele tem um vínculo. Ele tem um vínculo, dia 31 de dezembro. Se renovar, bem, se não renovar, não é demissão. O vínculo dele vence dia 31 de dezembro. Não é demissão. Ele não será demitido. Ele pode não renovar. Agora... em não renovar. Discurso, né, Godoy? Na prática... Não é demissão. Prática, não é demissão. Não é demissão. É diferente do Dorival Júnior. Não, é diferente do Dorival Júnior. O Dorival Júnior tem contrato mas na essência é a mesma coisa. É um trabalho que não continua. Não é a mesma coisa. Ué? Não é a mesma coisa, porque se quisesse continuar com o trabalho dele por mais um ano, teria feito um contrato mais longo. Então não é demissão, é encerrando o vínculo. Tá bom. O vínculo empregatício, diferente do Dorival Júnior. Dorival Júnior tem contrato até o meio do ano. Se interromper agora é demissão. Caso contrário, vai ficar até 2015. Agora, o negócio do Mano é o seguinte: não renova com o Mano, traz quem? Quem? Traz quem? Quem? Interrogação. Quem? Traz quem? Quem? Tite. Saiu também por baixo. Teve lá em cima e veio embaixo. O Mano teve lá em cima, agora está sofrendo críticas e tal, mas com esse time limitado do Corinthians já está classificado para pré-Libertadores ou Libertadores. Portanto, o trabalho é bem feito. O problema é que ele está muito mascarado, arrogante, né, nervosinho, metido, achando que é o bambambam, porque meteram uns gaios nele lá por trás, traíram ele lá na CBF, e ele está descontando tudo aqui em cima de quem não tem nada com isso. Né? Então, vai para cima da arbitragem. Se ele tiver um comportamento disciplinado, como deve ter técnico competente como ele é, porque mais que ele não tem também no Brasil. Tem alguém que em algum momento trabalha pelo conteúdo que tem, pelo grupo de jogadores que tem, trabalha um pouquinho melhor. Mas melhor que o Mano também não tem, não. É todo mundo farinha da mesma mandioca. Vai trazer quem? Eu vou dar uma de Godoy agora. Eu vou repetir o que o senhor me perguntou no eu não entendi. Afinal de contas, o senhor acha que o Mano deveria continuar ou deveria ser demitido? Ou sair? Ele não vai ser demitido. Já entendi isso. Vai renovar o contrato ou não? Tá bom. É problema do Corinthians, pô. Boa, Godoy. Esse é o Godoy. Sempre tem a resposta na ponta da língua. Tudo igual no primeiro confronto da decisão da Copa Sul-Americana. Com o estádio Atanásio Girardot lotado, o River Plate empatou com o Atlético Nacional de Medellín em 1-1 e vai precisar de uma vitória por qualquer placar no jogo de volta no Monumental de Núñez. Um novo empate leva a partida para a prorrogação e, se persistir, a decisão vai para os pênaltis. Veja os gols. No estádio Atanásio Girardot, na Colômbia, o Atlético Nacional saiu na frente do River Plate com Berril, aproveitando o belo passe de Cardona. No segundo tempo, Piscolite acertou este chute de longe e superou o goleiro Armani, que chegou a tocar na bola, mas não evitou o empate. E ficou nisso, Atlético Nacional 1, River Plate também 1. O campeão da Copa Sul-Americana será decidido na próxima quarta-feira no Monumental de Núñez. Bela narração, hein? Minha, por sinal. É muito modesta você também. Uma coisa de louco, assim, uma reverência de modéstia. Linda. Ensina como se faz. Isso. Ser modesto. Claro. Sobre o jogo de ontem, enfim, o Atlético Nacional teve chance de fazer 2, 3. Aí tem aquele velho chavão, né? Quem não faz, toma. 1-1. E agora acho que a vaca foi pro brejo.
Não foi pro brejo não, porque nesse campeonato aí, na final, não tem gol fora de casa, não é? Não tem. Não tem gol fora de casa. Se der empate novamente, independentemente do placar, 0-1, 2-2, boa arbitragem brasileira. Aí tem prorrogação e pênalti. Tá, boa arbitragem do brasileiro. Você gostou? Boa. Ou você está sendo irônico? Eu nunca sei quando você está falando sério, você está sendo ironia? Não, que é isso? Sério é sério. Tô vendo no seu sorriso. Sério é sério. Vai, então fala assim, Rick. Arbitragem boa do brasileiro. Olha, ele já falou isso 5 vezes. Do brasileiro. A arbitragem brasileira é muito boa. Rindo. Por que não apita assim aqui no Campeonato Brasileiro, né? Será que existe muita... Fala muito no ouvido? Mas o negócio é o seguinte, tá aberto aí e... Ó, tá aberto o quê? Tá aberto, não tem... O River não leva vantagem nenhuma, não, porque o time do River é muito ruim. Conseguiu ganhar de um pior que ele, que é o tal de Boca. Né? Pior que o River. Portanto, eu sou nacional da Colômbia dentro do Monumental de Núñez. O River. O River tá melhor, só que o Boca. O River tá horrível. A Inglaterra já implantou, nesta edição da Premier League, um sistema para ajudar a arbitragem nos casos em que há dúvida se a bola cruzou ou não a linha do gol. Agora foi a vez da Federação de Futebol da Alemanha anunciar que também utilizará a tecnologia para facilitar o trabalho dos juízes. O futebol alemão ganhou um grande reforço. Depois da aprovação de 15 dos 18 clubes da Bundesliga, o campeonato terá, a partir do dia 1º de junho de 2015, uma tecnologia para solucionar possíveis dúvidas no caso da bola entrar ou não no gol. Eu acho que é um passo à frente para o futebol alemão. Estamos fornecendo uma assistência adicional para os árbitros na tomada de decisões em relação a erros ou acertos. A tecnologia escolhida para ser usada na Bundesliga é chamada de Olho do Falcão e é diferente da que foi usada na Copa do Mundo, batizada de Controle do Gol. A precisão da medição foi o que nos fez optar por essa tecnologia hoje, já que está melhor do que antes. Hoje a FIFA permite uma margem de erro de 1,5 cm. Estamos usando um sistema que reduziu essa margem para apenas 1 centímetro. Isso tem que acontecer em todos os estádios, não só em um lugar. O mesmo sistema que será usado pelos alemães já é utilizado na Premier League e no começo do mês passado foi muito importante na vitória do Chelsea por 2-1 sobre o Liverpool. Cada clube alemão vai gastar entre 150 e 180 mil euros por temporada para custear a implementação e manutenção da novidade. Muito bem, portanto, agora a Alemanha também adota o que já existe na Inglaterra, existe na Copa do Mundo e que é de fundamental importância para você minimizar os erros, pelo menos referentes a quando a bola entrou ou não entrou. Seria mais fácil para você, né, se existisse essa bola com chip no seu tempo, né, Godoy? Bom, você sabe que eu só tive um problema, que o raio de entrou ou não entrou, mas entrou totalmente e nós fizemos uma confusão de que ela teria entrado por fora. Só tive um lance desse complicado. Nos outros, todas as vezes que bateu em cima, bateu embaixo, eu consegui ver ou que foi gol ou que não foi gol. Não tive nenhum erro. Às vezes parece nenhum erro. Mesmo, só um erro grave que foi esse São Paulo e Corinthians, que foi esse São Paulo e Corinthians que eu raciocinei uma coisa, o assistente o Rogério Ideale raciocinou outra, no fim... Vocês não veem, vocês raciocinam. Não, tudo bem, só tô... Nós vimos o mesmo lance por ângulos diferentes. Eu vi que a bola entrou por dentro. Eu vi ele com a bandeira erguida, achei que ele tivesse marcado o tiro de meta, porque o jogador tivesse pego a bola fora da linha de fundo e a bola tivesse feito uma curva. Então, ele poderia ter falado para mim, não falou, eu fiquei deduzindo que foi aquilo mesmo que ele deu, porque o gol, para mim, o gol foi bem visível e legítimo. Então, foi um equívoco de interpretação, tá? Mas eu não cometi nenhum.
Eu não cometi nenhum erro desse daí, não. Quem apitou o jogo lá, porque você ficou perguntando aí quem apitou o jogo Nacional e River, foi o cara que foi considerado o melhor árbitro do Brasil, Ricardo Marques Ribeiro. Isso. E aquele que não conseguiu ver o gol lá do Goiás contra o Santos na linha de fundo. Lembra que ele ficou lá de cócoras e não conseguiu ver que a bola bateu dentro. Se tivesse essa tecnologia, o gol não seria anulado. E essa tecnologia nós temos aqui no Brasil, nos estádios da Copa, o equipamento está lá instalado. É só a CBF gastar um pouquinho mais, diminuir um pouco nas mordomias e gastar um pouquinho mais na tecnologia. Mas é a prova, Santos e Goiás? É a prova, né, isso aí. Claro. Legal. Não só isso, mais coisa deve ser colocada, introduzida no futebol, porque o torcedor hoje vai para o estádio e assiste o jogo ao vivo, eletronicamente, sabendo que aquilo que ele está vendo lá no estádio está sendo um engodo, porque o gol foi ilegal, um lance ilegal foi anulado, e ele está sabendo de tudo isso assistindo o jogo no estádio, sabendo que tudo aquilo que está acontecendo como oficial está irregular, ou foi feito de maneira irregular. Por isso que eu aceito e acho que deve incrementar mais coisas tecnológicas no futebol. E você começa a minimizar cada vez mais até que ponto foi erro de fato ou foi má fé para beneficiar terceiros interessados. E o Gabriel Medina já caiu na água no Avaí, na preparação para a última etapa do WCT, que acontece a partir da semana que vem. Nesta quarta, ele participou de uma etapa do WQS, Divisão de Acesso do Surf, em Sunset Beach, no Avaí, e dizendo que estava ali para se divertir, o Medina ficou em segundo lugar na terceira fase e se classificou para a etapa seguinte. A última etapa do WCT, que pode dar o inédito título mundial ao Gabriel Medina, começa no próximo dia 8 e vai até o dia 20. Na bateria da primeira fase, ele vai enfrentar um surfista ainda não definido e o basco Aritz Aramburu, que eliminou o mito Kelly Slater, ex-namorado da Gisele Bündchen, na etapa de Peniche, em Portugal. Além de Medina, Slater e o australiano Mick Fanning são os únicos que ainda têm chances de conquistar o título. Haja fôlego aqui, hein? Natação, aqui tá... O Kelly Slater, então, deu uma rabiscada lá namorou a Gisele Bündchen. Ah, é? É. Deu uma pranchada lá? Não sei disso aí, né? Esse vocabulário eu não entendo. Eu sei que eles namoraram, tiveram uma fera, um romance. Natação, a quinta-feira foi de medalhas. Ai, que bonito o nadador aqui. A quinta-feira foi de medalhas e recordes para os nadadores brasileiros que disputam o Mundial de Piscina Curta em Doha, no Catar. O primeiro ouro do dia veio no revezamento 4x50 medley masculino, com o time formado por César Cielo, Guilherme Guido, Felipe França e Nicolas dos Santos. A conquista teve direito a recorde mundial da prova. O segundo ouro da quinta-feira foi conquistado por Felipe França na prova dos 100 metros peito. O terceiro ouro também teve Felipe França e foi outra vez no revezamento 4x50 medley, mas agora na prova mista. Além de Felipe, o time tinha o Nicolas Santos, como a gente falou, Etienne Medeiros e Larissa Martins. Os nadadores brasileiros também quebraram recordes sul-americanos e se classificaram para mais finais que serão disputadas nesta sexta-feira. Uma das grandes esperanças de medalha é o César Cielo, viu, Gabriel? Que passou para a final dos 50 metros nado livre. Depois de 2 dias de competição, o Brasil lidera o quadro de medalhas ao lado da Espanha, com 3 medalhas de ouro. Ei, que bacana! Bonito. O Brasil fez bonito, e esse Felipe França, principalmente, porque para quem não lembra, só pelo nome não vai lembrar, é aquele nadador gordo que nós tínhamos. Era o único gordo que conseguia bater recorde e ganhar a prova. Era o Felipe França. Ninguém acreditava. Ele até ganhou uma prova dando uma golfinhada na pernada lá no peito, que a especialidade dele é peito. Golfinhada? Ele deu uma golfinhada, uma de golfinhada. Não pode, né, fazer o movimento do golfinho. Como é o estilo? Peito, borboleta. Ele deu a pernada de golfinhada que não pode. Aí a juizada passou batida, ele ganhou medalha também. Aí ele entrou ele achava que ser gordo ajudava ele a flutuar mais. E aí? Aí não, agora ó a foto dele, mostrou a foto dele aí, tá magrinho. Entrou aí, numa dieta, falou que parou de comer o tal de açaí, que açaí engorda. Engorda muito, tem 1000 calorias. Então, o tal de açaí engorda. É por isso que as mulheres de Belém do Pará é tudo roxuchundinho. Olha ele aí, ó, sarado. Então, olha lá, ó.
Esse é o ex-gordinho do peito. É fera. É bam o Felipe França. Ganhou 3 medalhas de ouro só hoje. Mas também parou de comer. Não é que ele não comia uma tigela de açaí, ele comia um balde de açaí, né, Felipe França? Porque gordo ajuda a flutuar. Gordo ajuda a flutuar. Tá gordinho, ele quer flutuar. Gente, vamos parar por aqui, senão vocês vão falar de baleia e tudo mais. Segue o jogo aí, por favor. Superliga Masculina de Vôlei. O Brasil Quirim venceu o SESI por 3-1 e mais uma vez confirmou o bom momento na competição ao conquistar a 8ª vitória em 9 jogos. Veja como foi o jogo na reportagem de Adriano Dolfi. Ginásio do Taquaral com excelente público. O Brasil Quirim, um dos líderes da Superliga, recebeu o SESI em busca de confirmar a ótima campanha. No início, a tática foi forçar o saque e deu certo. Campinas fez estragos na defesa do time da capital, principalmente com o camisa 17, João Paulo. O time de Campinas fechou a parcial em 25-21. O SESI só voltou para o jogo no set seguinte. Equilibrado e mais tranquilo, o time usou e abusou do bloqueio para abrir vantagem no placar. Neste triplo, o Paredão fechou a parcial por 25-18 e empatou a partida. No terceiro set, o bloqueio foi a arma do time da casa. O SESI tropeçou nos próprios erros, e não foram poucos, ajudando o Brasil Quirim a ficar em vantagem novamente, 25-17. O paredão ia funcionando. O Wallace e Gustavão estavam impecáveis no fundamento. Os erros do SESI, como este de Douglas queimando o saque, praticamente sacramentaram o resultado. Brasil Quirim 25-21 e 3-1. A gente está numa sequência muito boa, sim. Isso com certeza traz muita confiança. Mas é uma coisa que a gente não pode contar só com isso, eu acho também. A gente tem que fazer por onde. Por exemplo, hoje no segundo set a gente teve um apagão que é perigosíssimo contra um time desse. Por sorte a gente conseguiu voltar bem ao terceiro set, botar a cabeça no lugar e aproveitar de novo as oportunidades que eles deram pra gente hoje. É importante que eles entendam que coletivamente a gente funciona muito melhor. E eles estão entendendo o processo, é muito recente, né? Estou começando a temporada desse ano com eles, mas é uma resposta de trabalho muito legal e estou gostando bem e eles também estão respondendo à altura e tomara que a gente consiga manter esse equilíbrio por mais tempo. A gente sabe que a Superliga é difícil, momentos de queda vão ocorrer, portanto também ter o equilíbrio para saber o momento de respirar um pouquinho e voltar a agredir. O Brasil Quirim vem mostrando força dentro desta edição da Superliga. Já o SESI é a surpresa negativa e a comissão técnica promete mudanças. Mudanças tem que ocorrer, porque a gente está sofrendo, há uma instabilidade grande, não existe o equilíbrio, então mudanças terão naturalmente que ocorrer para que a gente possa caminhar um futuro melhor. Senão, continuamos a mesma coisa e o caminho já está traçado. É um ano muito ruim. O estado de saúde do Rei Pelé continua melhorando a cada dia. O boletim divulgado pela assessoria de imprensa do Hospital Albert Einstein nesta quinta-feira confirmou que o rei continua em boa evolução e segue internado em unidade semi-intensiva. Ele está sem febre, continua se alimentando bem e ainda recebe medicação antibiótica endovenosa. A nota informou que o catéter utilizado para hemodiálise é mantido em caso de necessidade de retorno do procedimento e aí, no caso, poderia ser retirado. Fale conosco através do Twitter do programa, endereço twitter.com/Gazeta-Esportiva. Lá você fica sabendo tudo que rola no Gazeta Esportiva, tem fotos todos os dias, tem muitas informações e você pode rever os programas no site da TV Gazeta, tvgazeta.com.br. E hoje é aniversário, sabe de quem? Sabe de quem, Godoy? Do Primo Rosquinha. Primo Ribeiro, Godoy. Ah, Primo Ribeiro, que é produtor aqui da TV Gazeta, do Mesa Redonda. Tá trabalhando que nem um louco pro troféu Mesa Redonda. Primo, um beijo pra você, muita saúde, o Gersino que mandou falar Primo Rosquinha. E eu gostaria também de, além do primo, meus parabéns pro meu querido primo, que não é meu primo, Ele é mas seu é o primo, não me confunda. Um abraço também para o seu Severino, que é corintiano, é de Gaspar, Santa Catarina, está fazendo aniversário hoje. Ô, seu Severino! E está sempre ligado aqui no Gazeta Esportiva. Então, um grande abraço. Ele escreveu aí? Não. De onde você pegou essa informação? Ele... Pode ser falsa. Ah...
Quem te passou Um grande abraço, seu Severino. Bom, já estão encerradas as votações do público e dos jornalistas para escolher os vencedores da 11ª edição do Troféu Mesa Redonda. Claro que está encerrado, né? A festa é terça-feira que vem. Os escolhidos, você fica sabendo no dia 14 de dezembro, quando o programa vai ao ar, data da exibição da premiação. Mas a gente grava na terça-feira, dia 9. Mais uma vez, a LuxColor e a Baltec, essas grandes empresas, estão com a gente no Troféu Mesa Redonda. O Atlético Mineiro tem novo presidente. O único candidato ao cargo, Daniel Nepomuceno, vai comandar o Galo no próximo triênio. Com 36 anos de idade, ele é jovem, né? Ele entra para a história como o segundo presidente mais novo do clube, ficando atrás apenas de Carlos Alberto Vasconcelos Naves, que presidiu o clube em 1968, aos 34 anos. O Atlético Mineiro realizou nesta quarta-feira a eleição para a presidência do clube, mas não teve disputa. O advogado e cientista político Daniel Nepomuceno, indicado pela situação, foi o único candidato. Após o final da votação, o novo mandatário do clube foi empossado em uma cerimônia que contou com as presenças do governador de Minas Gerais, Alberto Pinto Coelho, do senador eleito Antônio Anastácia e do prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. Na ocasião, o ex-presidente Alexandre Calil foi homenageado com o Galo de Prata. Nos 2 mandatos, o Cartola conduziu o clube na conquista de 25 títulos nas categorias de base, além de 3 campeonatos estaduais, da Copa Libertadores, da Copa do Brasil e a Recopa Sul-Americana. O Calil deu uma lição, né, a todos os atleticanos e mostrou, né, o caminho das pedras, e eu acho que é isso que a gente tem que seguir nessa linha, mas principalmente poder aproveitar agora os próximos 3 anos e trabalhar em áreas que devem mais um carinho especial nessa continuidade. Então, eu disse algo que foi esquecido aqui. Hoje, quem conhece o patrimônio do Atlético, do nosso CT, do nosso clube de lazer, eles ficam encantados com isso. A gente tem que aproveitar mais isso e manter essa categoria de base dessa maneira vencedora. E a primeira medida do novo dirigente foi anunciar a renovação do técnico Levir Coupe para a alegria do seleto público presente. O Levir está com o contrato renovado. O assunto agora é o Santos, que vai entrar em campo no domingo apenas para cumprir tabela contra o Vitória, em jogo que vale pela briga na zona de rebaixamento. O repórter Filipe Boril esteve no CT Rei Pelé acompanhando o treino do Peixe. O Santos já não tem mais para onde ir neste Campeonato Brasileiro. Não se classifica para Libertadores, não será rebaixado, só aguarda mesmo o término do torneio. Por isso, o time recebeu 2 dias de folga e só voltou a trabalhar na última quarta-feira. Sem Robinho, que tem um edema na coxa, o Santos pode ajudar um ex-clube do zagueiro David Braz, que não tem mágoa nenhuma depois de ter saído brigado do Palmeiras. O que aconteceu lá, aprendi muito, né, com a dificuldade que eu tive lá, aprendi bastante. Infelizmente, acontece isso. E é assim, quando acontece uma coisa de ruim, a gente procura aprender com as dificuldades, e foi que eu procurei fazer isso. O Santos enfrenta o Vitória na última rodada do Campeonato Brasileiro, justamente o adversário que o Palmeiras torce contra para permanecer na primeira divisão. Por isso, o assunto mala branca voltou por aqui e uma graninha poderia ajudar o pessoal. Se vier um dinheiro a mais aí, seria legal para mim, eu ia ficar muito feliz. Calma aí, David Braz. Cuidado com o que você fala. Tá aí o exemplo do goleiro Fernando Praz, que foi julgado e absolvido pelo STJD, após ter dito que já recebeu dinheiro na tal mala branca. Eu nunca recebi. Ele falou que já recebeu, eu nunca recebi. Acho que foi isso que deu um problema para ele, né? Eu nunca recebi. Tudo bem, vai, mas rebaixar o Vitória pode ter um gosto especial para você. A equipe baiana ainda deve salários ao zagueiro. E talvez receber uma graninha para que isso aconteça pode fazer a diferença. Pois é, quem também entra em campo apenas para cumprir tabela é o São Paulo, que depois de garantir o segundo lugar no Brasileirão vai encarar o Sport na Arena Pernambuco. Confira as informações do Tricolor com Osmar Garrafa.
O último jogo do São Paulo no Campeonato Brasileiro contra o Sport no próximo domingo no Recife foi o assunto que menos chamou a atenção no treinamento dessa quinta-feira. Afinal, o tricolor já cumpriu seu papel no Campeonato Nacional. O momento é de fazer um balanço dessa temporada. Individualmente, Allan Kardec está satisfeito com seu rendimento. O saldo é positivo, por muitas coisas alcançadas, acho que muitas delas até individualmente. Um ano em que eu estive presente numa lista de Copa do Mundo, um ano onde eu tive uma especulação em algumas convocações que acabaram não acontecendo, um ano que eu pude fazer aí 20 ou um pouco mais de 20 gols numa temporada, mesmo estando fora de boa parte do Campeonato Brasileiro. Hoje eu tenho 9 gols, se eu não me engano. Ah, mas falar de bola no penúltimo dia de treinamento da temporada é perda de tempo, pois o clima por aqui já é de férias. No Rachão, valia tudo. A descontração era total. Rogério Ceni, inclusive, abandonou o gol e foi para o ataque. Por falar em gol, que golaço esse de Luiz Fabiano, hein? E para quem pensa que essa peladinha não valia nada, se engana. Tinha até grana na parada. Muitos estão se dedicando ali, até rolando aposta ali dentro, para ajudar os funcionários aqui do CT, né? A equipe que perde acaba pagando um valor um pouco mais alto. Isso aí nós estamos arrecadando para doar às pessoas aqui no CT. Bom, a partir de agora e em clima de férias, cenas fortes no CT. Ao final do treinamento, o auxiliar Milton Cruz foi vítima de um ataque coletivo. O Milton, mas eu já tinha até saído do campo. Quando ele entrou no vestiário, ele estava todo molhado. Eu falei, ué, Milton, como é que começou a chover lá fora? Eu não entendi muita coisa. E calma que os ataques ninjas não pararam por aí. Haroldo, treinador de goleiros, que nas horas vagas se arrisca para apitar as peladas do elenco, foi vítima de muita crueldade. Terminou as atividades dessa quinta-feira amarrado à trave. E ele foi abandonado por todos. Nota para o que fizeram com o Haroldo, nota. Olha, 10, ele e o Milton. Depois de muita demora e total abandono, Haroldo enfim conseguiu a liberdade. Mas quem teria sido o mentor de tanta crueldade? Hora e vez do repórter que também estava em ritmo de férias entrar em ação e descobrir os verdadeiros culpados. E ele não teve muita dificuldade em ter os nomes dos vilões do tricolor. Allan Kardec denunciou publicamente os malfeitores. Ganso, com aquela carinha dele, de calado, que não fala muito, eu acho que tem muita coisa do Ganso ali para fazer essa brincadeira com o Milton. Em relação ao Haroldo, sem dúvidas que é o Rogério, né? Não tem dúvidas nenhuma, até porque todo mundo já estava reclamando com o Haroldo no Rachão, né? Então, acredito que eles tenham preparado isso para ele. E foi nesse clima que rolou um dos últimos treinamentos do São Paulo na temporada 2014. Se preparar para a última rodada do campeonato dessa maneira aí. São Paulo não chega a lugar nenhum. Chegou a vice-campeonato? Como não chegou a lugar nenhum? Vice-campeonato é prêmio de consolação para incompetente. Ele entrou para ser campeão. Não conseguiu ser campeão, é vice e vai para Libertadores. É prêmio de incompetente. Conseguiu? Tanto é que foi desclassificado pelo Penapolense, foi desclassificado pelo Bragantino e desclassificado no Campeonato Paulista. No Morumbi. Ele é incompetente. Copa então, do Brasil incompetente foi vice-campeão. E o Jair Neves, o Jaca lá de Catanduva, me lembra que o Santos, como disse o David Braz, está querendo um panetone na mala branca. Um panetone na mala branca, entendeu, Palmeiras, contra o Vitória. Bom, o programa de hoje termina aqui. Amanhã, às 10h30 da manhã, tem Super Esporte. E nós voltamos às 6 da tarde. Nós temos encontro marcado com o Gazeta Esportiva. Fica agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite. Tchau. A gente se vê a seguir no Jornal da Gazeta aí, sem panetone. Um abraço, Checuri. Fique com Deus. Ainda é possível.